Na pandemia teve muito trabalho individual, né? Eu escrevi bastante, escrevi vários roteiros e trabalhei no que eu podia eu mesma, né? Tipo, desenvolvi conteúdo sobre os projetos que eu já tinha gravado para as pessoas ficarem interessadas quando saíssem em festivais e tudo mais. Mas por muito tempo a gente ficou com essa sede de fazer filme propriamente dito. E chegou um período, que foi agosto mais ou menos de 2021, que eu escrevi o roteiro desse filme e justamente baseado totalmente no sentimento de solidão que eu estava sentindo, que eu sentia ao meu redor, sabe? Acho que, em geral, o ser humano é um ser sozinho, mas na pandemia isso, por razões óbvias, sabe, chegou num limite que eu acho que foi uma novidade pra gente. A repercussão da solidão no nosso próprio... Acho que a gente não sabia que podia se sentir nesse nível de isolamento pessoal e interpessoal também. Então, eu escrevi o roteiro e voltei para os Estados Unidos. Isso foi logo depois daquele episódio do México, de ter que ficar lá na pandemia, né? Voltei para o último semestre de universidade, já híbrido, mas você tinha que estar presente nos Estados Unidos, por isso que eu estava lá. E falei com 5 amigos, assim, nem tinha vacina nem nada. Eu falei, gente, vocês topam fazer isso? A gente grava na minha casa e num parque que é aberto. E a gente faz teste e grava 2 dias, assim. Todo mundo topa e todo mundo de máscara e tal. A única pessoa que não tinha máscara no set era eu, porque na hora dos takes, né? Ficava sem, né? Mas a gente foi super cuidadoso, inclusive ninguém foi doente nem nada. E os meninos toparam. Essas pessoas são amigos de universidade, gente que... A minha galera ali, né? Aquelas pessoas que a gente fazia tudo... Tinha de tudo? Brasileiro? Não tinha brasileiro na produção mesmo, mas tinha Filipinas e Peru, quem mais? Taiwan. Olha que legal. O meu grupo, em geral, apesar dos muitos intercâmbios e ter morado em lugares diferentes dos Estados Unidos, meus amigos são sempre os internacionais. E quando tem brasileiros, mas são sempre os internacionais. Eu acho que a gente meio que se cheira assim e a gente se junta. E a gente gravou, e realmente 2 dias e meio, assim, em uma floresta, e ninguém tinha dinheiro nem nada. A gente o projeto envolveu muita paixão e muito desespero, assim, de um sentido positivo, porque a gente não via um set desde eu tinha ido em março eu tinha estado num set. E a realidade do estudante de cinema é set toda semana, mais de um set. Não existe final de semana na faculdade de cinema. Né? É set. Então, tava todo mundo muito... A galera se apegou à mensagem dessa história e ao projeto de uma forma que, sem essa dedicação, a gente não teria projeto. Então, a gente decupou tudo e a gente foi pegando equipamento emprestado, foi pegando... Tem uma cena no filme que a gente precisa de muitas polaroids. E eu queria 200 polaroids. Só? Era o que eu queria, né? Tipo, eu escrevo sempre do ponto de vista da ambição, assim, se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, aí depois a gente resolve. Mas eu queria 200 polaroids. E quem é que tem dinheiro pra comprar? A gente não tinha. Aí a gente achou um monte de polaroid vencida e comprou 200 polaroids com, assim, $50. Aí, no fim, o projeto teve um orçamento de $300. $300? Foi. Caraca. Mas foi isso, porque tudo a gente pegou emprestado, roupa era ou de brechó, era nossa, tipo, de alguém da equipe, tudo era, tipo, in-house, sabe? Tinha um filme que na verdade, a gente usou muito equipamento nesse filme e uma proposta um pouco ambiciosa de cinema mudo, muito inspirada no cinema de Guillermo del Toro, também no expressionismo alemão, um pouco, assim, com a presença das sombras e enfim, um mistério psicológico que... tem muito nesse movimento de cinema, né? E o resto do dinheiro era só os sanduíches da Subway que a gente comprou pra comer. Pra não desmaiar. Foi tipo isso. Aí foi uma coisa, assim, foi o segundo filme mais barato, assim, em termos de dinheiro que eu tinha feito naquele ponto. E a gente gravou o filme e eu mesma montei, porque eu estava num ponto que eu estava achando que... eu aprendi a montar sozinha na universidade, que eu estudei cinema teórico, né? Então, tudo que você fazia de prático era em aulas separadas, não era parte do currículo normal. E quando chegou solo, eu fiz, eu acho que eu vou montar para fortalecer minhas ferramentas aqui, que eu sei montar, mas eu não me achava e ainda não me acho particularmente, assim, uma montadora nata. Mas eu queria praticar isso e a pandemia permitiu que a gente fizesse o filme no nosso tempo.
E fizemos, inclusive voltamos para gravar a segunda unidade do filme, quando a gente fez uma descoberta no processo de montagem, que seria interessante voltar e fazer meio que um momento extra no filme que tinha sido escrito de uma forma diferente. E aí foi isso, quando o filme ficou pronto, ele ficou no armário por um tempo, porque eu fiz, eu acho que passou o momento desse filme, sabe? Eu acho que talvez... Você achou que não fazia mais sentido? Porque não é um filme sobre a pandemia de jeito nenhum, não tem gente de máscara, tipo, não é um filme sobre a pandemia, mas é um filme... Era uma minha tentativa de falar de um sentimento universal, peculiar, que a gente esconde, que a gente não quer que faça parte da nossa constituição como ser humano, mas que eu acho que na pandemia estava, assim, em evidência que faz. E aí, quando passou a pandemia, ou pelo menos a pandemia melhorou bastante, eu achei que não tinha um lugar no mundo para esse filme. Tanto que, quando passou no CinePE, eu só tinha mandado para 2 festivais. E tinha tido 100% de aproveitamento. O que é muito raro, não acontece nunca, mas foi só que eu mandei para 2 festivais. E a recepção no CinePE realmente mudou a minha perspectiva do lugar que existe para esse filme na cabeça e no coração das pessoas, momento, né? Sabe? E o que você levou de premiação lá para o pessoal conhecer, então, no CinePE? O CinePE é o Festival de Cinema de Pernambuco, né? Isso, para quem não está familiarizado. Exatamente, é o Festival de Cinema de Pernambuco. Para mim foi muito importante passar um filme lá, porque... Pô, você é de lá, né? Eu sou de lá e eu nunca tinha passado... Um filme meu passou no Curta Taquari, que é em Taquaritinga do Norte, que também é um festival muito legal em Pernambuco. Só que foi híbrido e eu não fui lá, não estava presente no festival. E mesmo assim eu sou do Recife, né? Eu sou... essa é a minha área. E eu nunca tinha tido a oportunidade de passar um filme no Recife, porque meus filmes até agora são quase a maioria, se não todos, coprodução, e muitos são falados em inglês, então não tinha espaço para esses filmes nesses festivais até agora. E Solon, como é mudo, de propósito, é uma linguagem universal, né? O silêncio é uma linguagem universal, assim como o cinema. E a gente fez justamente para que pudesse, que as barreiras do idioma não existissem para esse filme, para que fosse entendido por todos e recebido por todos. Uma questão de festival massa, mas mais por uma questão temática. Tipo, o silêncio é uma língua que todo mundo fala. O isolamento também foi. E é ainda. Então, quando a notícia passar no CinePE, assim, apertou meu coração de felicidade, porque ia passar num teatro num cinema que era um teatro que eu cresci indo, que é o Cine Teatro do Parque, que é o mais antigo teatro jardim do Brasil, assim, é um espetáculo por si só. Acabou passando em outro cinema, por um problema técnico, mas mesmo assim... minha família, meus amigos, essas pessoas que acompanham minha vida, que sabem que eu tô aí, tipo, pelo mundo fazendo cinema, mas não entendem, não veem o resultado palpável, porque a vida do cineasta é assim, né? Eu já vi filme meu passar na França, já vi passar nos Estados Unidos, e nunca tinha visto em Recife, na minha terrinha. Aí, passar lá foi muito legal. E poder, tipo, ver minha mãe assistir o filme, e meu pai, minha irmã, minhas irmãs, enfim. Nossa. Foi muito legal. E os prêmios que a gente recebeu foi melhor roteiro, melhor cinematografia, que é do meu amigo Gabriel Guarano, ele é das Filipinas e dos Estados Unidos, mora nos Estados Unidos, um diretor de fotografia sensacional. O outro que a gente recebeu foi melhor montagem. E o quarto prêmio que a gente recebeu, que foi o que mais me emocionou, foi melhor curta pernambucano pelo júri popular. A galera escolheu. A escolha da galera. Legal. Então, por mais que eu tenha certeza que meus amigos assim votaram e estavam ali torcendo por mim, mas os outros têm amigos sempre, também, pô. Eu gostaria de acreditar que em geral, gostaram do projeto, as pessoas que assistiram e escolheram a gente, que foi, enfim, foi muito legal. E eu acho que mostra pra mim, pelo menos, que esse projeto pequeno que nasceu de um sentimento e depois de um grupo de amigos correndo por cima e abaixo de um morro para fazer um filme, enfim, com o que a gente tinha, mesmo no privilégio dos Estados Unidos, né? Sim. Foi um filme, assim, na raça, como vários são, que eu, pelo menos do meu lado, do jeito que eu faço. E acabou sendo escolhido pela galera, tocando as pessoas de alguma forma, né? Então, isso foi muito legal.